Olá, querida aluna, olá, querido aluno. Espero que você esteja bem, que esteja se cuidando, que esteja tudo tranquilo aí com você e sua família. Eu sou o professor Abdias Júnior e hoje será a nossa aula de ensino religioso, para você, aluno do 6º ano. Então vamos pegar aí o nosso material, pegar o nosso caderno, vamos nos dedicar para construir aí o nosso conhecimento. Hoje o nosso tema será narrativas e textos escritos. Então, para chegar até esse conceito de textos escritos e o significado que esses textos têm para a sociedade, tanto no âmbito secular como no âmbito religioso, nós precisamos compreender algumas questões, algumas marcas que fazem parte da nossa sociedade, tais como costumes, tradições, as formas com que as culturas se organizam, as narrativas, e com isso, compreender como que o texto escrito foi construído, foi elaborado. Então nós vamos percorrer esse caminho e eu convido a você a fazermos esse itinerário juntos. Então, o primeiro passo é compreendermos que existe vários costumes e diversas tradições em nosso país. E nós podemos fazer um recorte do nosso estado, de Minas Gerais. Podemos ver aí, nós somos 853 municípios, e todos esses municípios e todas essas regiões têm características muito próprias, costumes muito próprios. De uma família para outra, a gente já é possível perceber aí alguns costumes em pequenos detalhes. É possível você perceber aí na sua casa, na casa da sua avó, na casa da sua tia, na casa do vizinho, que às vezes alguns procedimentos que são feitos no dia a dia são feitos de formas diferentes. Isso por quê? Porque existem costumes diferentes. Então nós vamos compreender então aí um pouco sobre o que é costume e o que é tradição e entender isso aí, como que isso está inserido na nossa vida, como que isso está presente na nossa sociedade e marca a nossa história, a ponto de depois precisarmos transformar tudo isso em textos escritos. Então, vamos compreender aí primeiramente o conceito de costumes. É um modo de pensar, de agir, característico de uma pessoa ou de um determinado grupo. É aquilo que eu dizia. Muitas das vezes tem costumes que são mais amplos, que atingem uma população maior de uma cidade, de um bairro, e existem outros costumes que é de uma determinada família. Às vezes ela veio de um outro estado, às vezes ela veio de uma outra região e traz consigo outros costumes. Então o costume é aquele nosso modo de agir, o nosso modo de fazer as coisas, o nosso modo de olhar o mundo. Por exemplo, o costume que você tem de escrever com determinada caneta. O costume que você tem de sempre olhar os vídeos anteriores das aulas antes de assistir o vídeo atual. Então isso são as formas, o costume são as formas e os modos de agir que a gente vai fazendo todos os dias da nossa vida. O costume não é o que a gente fez uma vez e pronto, acabou. O costume ele exige uma repetição. E aí nós vamos ver o que o dicionário fala sobre a palavra costume. Nós temos mais algumas informações aqui, vejam só. Maneira de pensar ou de se comportar, própria de uma pessoa ou sociedade. Aí o exemplo, costumes brasileiros. Prática comum aos membros de um grupo social e hábitos. Então é muito comum, e eu falava isso para vocês na aula anterior, sobre a diversidade cultural, é muito comum haver essa diferença, essa mudança de costumes na forma de fazer de uma região para outra, de um país para outro, de uma cultura para outro. Por exemplo, nós temos aí várias tradições indígenas em Minas Gerais, também tem vários grupos indígenas e cada um com uma cultura muito diferente, cada um com uma cultura muito própria, no qual, ao nosso olhar, soa diferente, soa estranho. Mas faz parte dos costumes deles, E aí vale a gente pensar e refletir sobre a importância de respeitar esses diversos costumes, de olhar, é claro que o primeiro movimento é o espanto, mas depois a gente olha e fala assim, é diferente do meu, mas é um costume diferente, é um costume
é de outra pessoa e eu devo respeitar, e eu devo aceitá-lo. E depois a gente pode aprender agora, né, o conceito de tradição. Então, costume e tradição parecem ser a mesma coisa, mas não são. Tem aí um pouco de diferença e nós vamos ver agora. Vejam só, tradição, né, é um costume transmitido de geração a geração, ou aquilo que se faz por hábito, costume, as tradições de uma região, herança cultural, legado, passado de uma geração para outra, né? Não concordava com uma tradição que violava os direitos dos animais. Esse é um exemplo que traz aí nesse verbete. Agora vejam só, a tradição então, ela é como se fosse uma herança que é passada de geração por geração. E aí nós vamos ver que a nossa sociedade traz várias tradições, né? E a tradição, muitas das vezes, não é fazer a mesma coisa do mesmo jeito que era feito há milhões de anos atrás, mas é manter vivo, né? Manter viva aquela mesma essência, aquela mesma motivação que em outros tempos eram feitos. Então, a tradição, e aí nós vemos a questão das tradições religiosas, né, que as tradições culturais, o folclore, por exemplo, nós temos aí esses exemplos culturais que nos traz e nos faz pensar sobre essa herança que é passada de geração por geração, né, até chegar a nós e depois nós levaremos às outras futuras gerações, mantendo viva aí características muito próprias de uma determinada sociedade e de uma determinada religião também, nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós temos aí, em Minas Gerais, por exemplo, vários costumes e tradições em relação à música, em relação à gastronomia, em lendas e mitos, festas religiosas. E aí você pode lembrar dessas festas que acontecem aí na sua cidade. Por exemplo, o Congado, festa do Rosário, a festa do Padroeiro, a festa da cidade. Então, tudo isso são questões culturais e questões de tradição. E em Minas, nós temos isso muito, muito forte, né? Essa presença da tradição é algo muito forte. Todo ano se faz a festa do padroeiro, por exemplo. Nas cidades pequenas, isso é muito comum. Nós temos uma questão musical também, né? Todo um estilo mineiro de fazer música, toda uma forma mineira de fazer música. Assim como em outros estados também tem a sua própria forma. E mesmo dentro de Minas Gerais, né, nos limites do nosso estado, com influência dos outros estados, nós temos também essas influências culturais de outros, né, de outros estados, que misturam com a nossa e geram uma outra cultura também. Então isso nos faz pensar sobre esses diversos aspectos. A gastronomia, né, nós temos aí algumas cidades que têm sempre uma festa relacionada a comidas, por exemplo, como em Sabará, a festa da jabuticaba. Nós temos em Lagoa Formosa a festa do feijão, em Coroaci a festa da cachaça, Santa Efigênia a festa do amendoim. Então, tudo isso são festas gastronômicas tradicionais que todos os anos se repetem, mostrando aí a importância, né, que é a tradição, a importância que é manter viva a história de um povo, a história de um determinado local. Lendas e mitos, né? Lendas e mitos, eles servem para narrar certos acontecimentos e daqui a pouco nós vamos ver o que significa mito e quando ele surgiu, mas primeiramente compreender que cada região também conta, né, certos acontecimentos a partir de mitos, a partir de lendas que são muito categóricos, né? Como, por exemplo, a Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, lobisomem, né? E aí tantas outras, né, que a gente às vezes não consegue nem numerar, porque cada região, cada cidade, diante de um acontecimento, cria, né, uma história, cria uma lenda, cria um mito e faz com que isso, né, seja perpetuado ali na cultura daquela região. Outra questão também que nós podemos analisar são as festas religiosas, né? que são festas tradicionais, como a festa do padroeiro, como festa, né, algumas devoções, e isso é algo que é muito marcante
na nossa sociedade, né? Apesar de vivermos em um país, né, que é laico, que não tem uma religião estabelecida para que todos tenham que seguir aquela religião como em outros países, mas nós temos uma diversidade religiosa, uma diversidade de religião, e todas elas se manifestam, todas elas se mostram, se expressam, né? E assim acontece as festas religiosas. Aí vai lembrar festa do Congado, do Rosário, do Divino e tantas outras que vocês certamente conhecem aí da região de vocês. E agora, né, avançando um pouco mais, nós vamos ver aí os costumes religiosos, tradições religiosas e narrativas míticas. Aqui tem, né, imagens de diversas tradições religiosas para mostrar aí esse conjunto e essa pluralidade que se encontra no mundo e no Brasil e afunilando mais e em Minas Gerais. Então vejam só, as narrativas míticas. O que vem a ser, né, narrativas míticas? O mito surgiu na Grécia Antiga, né, com a função e com o objetivo de narrar, explicar os fenômenos da natureza. Então as pessoas indagavam, mas como que surgiu, por que chove? Né? Como que surgiu o fogo? Como que surgiu o homem? Né? Como que surgiu o universo? Então com isso, eles começaram a criar os mitos para explicar essas narrativas. Eram respostas nem tanto convincentes, mas eram respostas dadas que eles conseguiam dar naquele momento. Por exemplo, aí vocês já devem ter escutado falar sobre o mito do Prometeu, né, que roubou o fogo e entregou à humanidade, por isso foi punido. Então, foi uma forma com que aquela sociedade, naquela época, explicasse a realidade, né, explicasse o que estava acontecendo. E isso são narrativas míticas. E todas as outras, né, até hoje, todas as sociedades, todas as culturas possuem narrativas míticas para explicar a origem das coisas, para explicar como se surgiu determinado fenômeno, como se surgiu determinada situação. Então nós vamos ver que todas elas, né, trazem aí um pouco dessa característica da narrativa mítica. Então antes de se chegar ao texto escrito, né, se tem uma narrativa. É como a gente quando vai escrever uma redação, por exemplo, fazer uma produção de texto, né? E a gente vai primeiro nós organizamos as nossas ideias na mente, né? Às vezes verbalizamos, depois que nós vamos começar a escrever e organizar essas ideias de uma forma mais coesa, com mais sentido. E assim também, né, é a história dos textos escritos. Vejam só. As diversas religiões espalhadas pelo mundo todo têm diversos costumes e inúmeras tradições, o que caracteriza e especifica cada uma delas, seja uma vestimenta, um símbolo, a forma de se comportar diante de uma situação. Além disso, existem também as narrativas míticas, que é a forma com que as sociedades narram alguns acontecimentos e fenômenos. Então, várias tradições religiosas trazem, né, na sua história vários costumes e tradições. Por exemplo, o islamismo. O islamismo, os islãs, eles rezam 5 vezes ao dia. E todas as vezes, quando eles vão praticar essa oração, sempre virado para a Meca, eles lavam, né, as mãos, o antebraço, o pescoço, o rosto e os pés. É um ritual de purificação. Então isso é um costume, isso é uma tradição. E se eles estão em um lugar onde não tem água, onde não tem possibilidade de se lavar, eles podem fazer esse mesmo procedimento com areia, né, que é um costume deles. Então, assim, as diversas tradições religiosas, elas vão se expressar e se mostrar no mundo através desses costumes, através dessas tradições. Assim como, por exemplo, os cristãos católicos que, ao passar na porta da igreja, às vezes, né, fazem o sinal da cruz sobre o seu corpo. Então, isso são costumes que expressam, que mostram como um determinado grupo se organiza, como um determinado grupo se percebe e como um determinado grupo se mostra
na sociedade, né? Através daquele costume, daquele costume ou daquela tradição, é possível identificar de onde é aquela pessoa, de onde veio, né? De que religião ela é, talvez. Então, ou com a vestimenta, né? Como o texto traz, vestimentas são adereços, são roupas, são colares, outros símbolos que caracterizam aí essas tradições religiosas. Com as histórias, né, buscava-se explicar a origem de tudo, a causa de um mal, as adversidades ou catástrofes e os ensinamentos importantes para a convivência social e a sobrevivência no grupo em um determinado espaço geográfico. Ou seja, né, através dessas histórias, dessas narrativas, né, eu tenho pontuado aqui com vocês, desde lá do costume, tradição, as narrativas, os costumes religiosos, mas tudo isso surge com o intuito de quê? Com o intuito de organizar a sociedade, com o intuito de organizar e direcionar a forma com que esse povo vai viver, a forma com que esse povo vai conduzir a sua vida, né, e se organizar em um espaço geográfico, até em questão de sobrevivência, né? E as narrativas míticas, né, eu trago aqui essa imagem para reforçar o conceito que nós trazíamos sobre as formas em que as tradições se expressam através dos mitos, através dessas narrativas e dessas histórias. E aí vale lembrar, né, essa imagem vai remeter aí à atividade da semana 3 do PET 4. Uma experiência, uma curiosidade, um costume ou ensinamentos que estejam relacionados a modos de ser e de viver e a princípios de vida podem ser marcantes e significativos para as pessoas. Quando são significativos para uma pessoa ou para um grupo, são reproduzidos, recontados, reescritos, ressignificados por várias gerações e podem tomar proporções que vão além do que se imaginam. Assim, ocorreu com os fatos que geraram os diferentes escritos, dentre eles os textos sagrados. Então vejam só, o que vale a gente reforçar aí nessa aula de hoje, vale reforçar essa questão de que antes de se transformar em um texto escrito, foram fatos. E esses fatos precisaram fazer sentido para aquele determinado grupo, fazer sentido para aquelas determinadas pessoas, para aí então começar a se transformar em textos escritos. E assim também aconteceu com os textos, né, sagrados, que eles não nasceram sagrados, eles não nasceram sabendo que seriam textos sagrados, mas o significado que ele foi ganhando, o significado que ele foi atribuindo para aquela sociedade, fez dele transformou ele em texto sagrado, né? Dentre os registros escritos, os textos sagrados constituem-se como patrimônio das tradições religiosas, por serem instrumentos de comunicação e fonte de unidade entre os adeptos que encontram neles as orientações para observar a vivência de sua crença, né? E esses registros possibilitam reconhecer as diversas formas de culto ao transcendente, desde a sua origem até os dias atuais, né? E isso configurando a questão do texto escrito. Então, nós temos aí essa percepção, né, essa visão geral do que é os textos escritos, né, de como surgem os textos escritos. Primeiro, né, nós vemos lá a questão dos costumes, que são as formas em que as sociedades vão se organizando, seja com uma pessoa só, ou seja com um grupo maior. Depois vem a questão das tradições, que é algo mais forte, algo mais robusto, né, e que vai direcionando aí toda uma vida, toda uma forma de uma sociedade se organizar, de uma sociedade ser. E depois nós vemos como que isso se transforma em um texto escrito, né? E esse texto escrito, ele tem a função, ele tem a capacidade de chegar em todos os lugares. E aí vocês veem as questões dos livros, das revistas, né, as nossas postagens na internet, como que isso chega em qualquer outro lugar do mundo, né? O potencial do texto escrito. E assim, as tradições religiosas também, né, se
se ocupam, né, também desse texto escrito para transmitir os seus ensinamentos e a sua forma de ser, certo? Então, deixo aqui o meu abraço para vocês, um bom estudo, viu? Valeu mesmo e nos encontramos na próxima.